Os destaques desta edição. Judicialização. Podemos entra competição no STF para barrar diplomação de Amazonino Mendes. Ministério Público de Contas pede suspensão de operações financeiras de Davi Almeida e de seus secretários. Hoje o governador vai mostrar as finanças do governo ao Tribunal de Contas do Estado. Manaus é exemplo em transparência, segundo o TCE. Prefeito de Iranduba desqualifica denúncias contra sua administração e diz que os que querem tirá-lo da prefeitura podem ser os mesmos que ajudou financeiramente. Comissão mista do orçamento aprova a revisão da meta fiscal de 2017 e 2018. Ministério Público Federal diz que Jacob Barata Filho enviou flores a Gilmar Mendes. Brasil encerra a presença militar no Haiti. Lançado o site que informa sobre risco de enchentes e tempestades na Amazônia. Esse o que sobrevoou o Japão é de médio alcance, desdenha a Coreia do Norte e os Estados Unidos reagem. Trump adverte que todas as opções estão sobre a mesa. Morre mulher baleada em assalto a balneário no ramal do Brasileirinho. Suicídio. Hóspede de hotel no centro da cidade se jogou do segundo andar. Agora, no Jornal da Manhã. 5h49. Previsão do tempo. Pancada de chuva em áreas isoladas já aconteceram na madrugada, dentro da previsão do clima-tempo de 19 milímetros de precipitação pluviométrica. Tal como ontem, o dia será de muito calor, com máxima de 35 graus. Manaus já amanheceu com 28 graus de temperatura, o que emite a sensação térmica de 40 graus no meio da tarde. A umidade do ar é de 74%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É quarta-feira, 30 de agosto. Chegamos aos 242 dias do ano e faltam 123 para acabar 2017. Dia dos Santos Félix e Adalto. Comemoramos ainda o Dia Nacional da Conscientização sobre a esclerose múltipla. O Rio Negro continua baixando e foram mais 20 centímetros de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar era de 24 metros e 70 centímetros. Opera sem restrições para pousas e decolagens o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. Registros da história. 1973, o Quênia bane a caça de elefantes e o comércio do marfim. 1984, lançada a STS-41D, primeira missão do ônibus espacial Discovery. 1972, morre a cantora Dalva de Oliveira. 1992, Michael Schumacher vence pela primeira vez na Fórmula 1. A vitória do piloto alemão aconteceu em Spa-Francorchamps, na Bélgica. 1993, morria a cantora Isaura Garcia. 1995, Guerra da Bósnia, Operação Força Deliberada da OTAN entre ação, bombardeando alvos militares sérvios bósnios. 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. E vamos começar falando de táxi. O movimento a favor do compartilhamento das corridas de táxis vai servir para testar a novidade da modalidade e abrir concorrência direta com a Uber. Hoje, a partir das 6h da manhã, daqui a pouco, os 20 primeiros carros que farão o trajeto do bairro de Petrópolis até o centro não deverão cobrar pelo percurso. A iniciativa vai mostrar vantagens da modalidade e protestar contra a SMTU, que considera a prática ilegal. Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva e bom dia a você ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini chama a atenção de novo aqui, a Ponte Rio Negro, apesar dos postos de fiscalização na cabeceira da ponte, nas duas cabeceiras da ponte, os bandidos continuam furtando e os refletores da iluminação cênica da estrutura é um verdadeiro absurdo e esses caras não respeitam ninguém. A fiscalização está ali, mas eles ousam em continuar praticando esse tipo de delito. Pois é, Paulo, né? Isso já é corriqueiro, a gente já noticiou aqui por diversas vezes. O cabo, eu conversava uma vez com o policial, a facilidade é muito grande, Paulo. Tem uns buracos, né, por onde entram esses fios, assim, bem do ladinho da ponte, quem vai atravessando pode observar, e tem uma tampa também, eles arrancam aquelas tampas e roubam os fios de alta tensão usando alicates, aqueles alicates de alta pressão, e acabam roubando esses fios, esses cabos, que vale uma boa grana no câmbio negro aí. Não é a primeira vez. Se a gente for contar, Paulo Guerra, sem dúvida, sem medo de errar, já passa de 10 roubos de cabo, de fio ali, deixando a ponte às escuras.
Mas é bom que se observe que agora tem policiamento nas cabeceiras da ponte, né, Peregrino? Inclusive homens de motocicleta no ir e vir pela ponte para evitar esse tipo de delito. Pois é, né, Paulo? Sempre teve, né, candidato? Desde quando a ponte foi inaugurada, que nós temos aí o policiamento. Mas ainda assim, esses roubos, né, continuam acontecendo. Peregrino, enquanto você dá uma checada aí no telefone, já que a qualidade não é das melhores, fora do padrão da radiodifusora, nós vamos aqui para algumas informações. Queremos chamar a atenção do senhor Rui Góes, lá no Rio Preto da Eva. Está sendo comunicado de que o seu filho Rubens, o Rubinho, encontra-se no CDPM, no quilômetro 8 da BR-174, e está avisando, portanto, ao Rui Gomes, lá no Rio Preto da Eva, que seu filho Rubens, o Rubinho, encontra-se no CDPM, no quilômetro 8 da BR-174, e está no regime fechado. É um grande aviso, por sinal. O Narcime Ferreira da Paz, que está no quilômetro 47 da M10, seus familiares estão precisando contactar com Narcime Ferreira da Paz. Sua mãe faleceu e precisam providenciar a documentação. A sua irmã Osmarina está solicitando ao Narcime Ferreira da Paz, no quilômetro 47 da M10, que se comunique com seus familiares. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. Agora sim, trocamos de operadora, né, Paulo? Aí sim, vamos ver se a qualidade melhora também, agora trocando de operadora. Pellegrini, já aconteceu um assalto a um balneário na semana passada, quando 2 pessoas morreram e uma mulher foi baleada e ela morreu ontem à noite. Pois é, Paulo, na última quinta-feira nós noticiávamos aqui no Jornal da Manhã que houve um assalto lá uma questão de um acerto de contas lá no balneário do Pará, Paulo Guerra. O Pará era o dono lá do local, um senhor de 61 anos de idade. Na ocasião, o homem estava entregando carvão. Aí chegaram os bandidos disfarçados de clientes e mataram os dois, tanto o dono do balneário quanto o outro que estava entregando carvão. A mulher dele, essa senhora que morreu a noite passada, de 58 anos de idade, estava preparando a comida. Quando os assassinos a viram, também lhe deram 2 tiros na cabeça. Ela não morreu na hora, mas infelizmente morreu a noite passada. Um homem foi a um hotel aqui no centro da cidade, é na Quintino Bocaiúva, Pellegrini? Na Quintino Bocaiúva. E o que aconteceu? Ele foi ao quarto e de lá ele se projetou, é isso? Pois é, Paulo, as primeiras informações, os primeiros trabalhos de perícia, né, apontam para essa possibilidade, a grande possibilidade de ele ter se jogado da janela. Essa é a primeira linha de investigação. O homem entrou no apartamento, ficou trancado lá por quase 24 horas. Ele estava só, Pellegrini? Sozinho, subiu sozinho. Aí o que faria essa criatura sozinha no quarto do hotel, Pellegrini? Pois é, né, Paulo? Eu acho que ele resolveu pensar na vida e se jogou nos braços da morte. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco, mas antes de devolver o Pellegrini, bandidos se passando por alunos novatos foram à escola. Chegamos aqui, somos novatos, estamos iniciando hoje as aulas. O que eles fizeram dentro da sala de aula, Pellegrini? Pois é, Paulo, como você colocou, com farda, calça jeans e camisa branca, se disfarçando de alunos, eles entraram, bateram um papo com os alunos na entrada, ficaram na cantina, na maior cara de pau entrada, ficaram observando. Na primeira oportunidade, entraram numa sala, puxaram pistolas e assaltaram os alunos e o professor que estava na sala de aula. Mais de 20 celulares foram roubados nessa ação, Paulo. Qual foi a escola, em Pellegrini? Foi a Escola Estadual Antônio da Encarnação Filho, que fica no bairro Vila da Prata, mais precisamente ali, Paulo, na Avenida Laguna. Tá bom. Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu durante a noite, durante a madrugada, as primeiras notícias do raiar do sol, né, Pellegrini? Sem dúvida, Paulo. Daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações e dizendo que houve um atentado, Paulo Guerra, em um sítio na BR-174, logo aqui no próximo ao quilômetro 20, quando, ali no ramal do Pau Rosa, quando jabutis foram descabeçados, foram decapitados, Paulo. Estão roubando cabeça de jabuti para trabalho de humano. Paulo Guerra. Só faltava essa, Alberto Pellegrini.
5:57. O Museu Amazônico apresenta a coleção arqueológica adquirida durante a obra do gasoduto Quari-Manaus. A exposição Patrimônios Amazônicos Revelados é resultado do convênio celebrado entre a Universidade Federal do Amazonas e a Petrobras, com apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFA, e fiscalização do Ministério Público Federal. A exposição ocorre até 27 de outubro na sede do museu, na Rua Ramos Ferreira, aqui no centro de Manaus. A abertura da exposição aconteceu no início da noite de ontem. Começa nesta quarta-feira o recebimento da documentação dos 5.972 contemplados na primeira chamada do programa Bolsa Idiomas da Prefeitura de Manaus. Os candidatos terão até a sexta-feira, dia 1º de setembro, amanhã para comparecer, depois de amanhã para comparecer à Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, ESP. Depois de quase 2 anos, equipes da Atenção Básica de Saúde de Iranduba voltam a receber materiais do PEMAC. Durante a solenidade, o prefeito Chico Doido abriu o verbo. Revelou que ajuda financeiramente alguns vereadores e desqualificou as denúncias protocoladas na Câmara Municipal no início da semana, com o objetivo de afastá-lo do cargo por suposta prática de irregularidades. J. Rai tem os detalhes. O prefeito Francisco Gomes e a secretária de Saúde de Iranduba, a professora Rose Eblin, entregaram na tarde de ontem a profissionais do setor a primeira remessa de materiais comprados este ano com recursos do PEMAC, Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. A secretária Rose Eblin destacou que a iniciativa atende ao que estabelece o Ministério da Saúde por meio do PEMAC. Desde 2015, eles não tinham acesso a esse material e vinham desenvolvendo seus trabalhos com muita dificuldade. Nós estamos entregando hoje o material de expediente e vamos entregar semana que vem, se tudo der certo, o equipamento que vai ser utilizado por essas equipes, como por exemplo, aparelho de glicemia, inaladores, todo o material que é necessário para que eles desenvolvam seus trabalhos com excelência. Durante a cerimônia realizada no auditório da Prefeitura, o prefeito Chico Doido abriu o verbo. Falou da relação turbulenta entre o Executivo e alguns membros do Legislativo. A verdade vem à tona. Eu quero que eles provem que eu estou superfaturando rota de ônibus. Tem vereador que fica perseguindo o prefeito, não deixa o prefeito trabalhar. Vem me ajudar, vereador. O prefeito revelou que já chegou a utilizar os cerca de R$15 mil líquidos que recebe de salário para ajudar a pelo menos 10 parlamentares. Eu dava o meu dinheiro pros vereadores, R$1.500 para pagar o assessor dele, para 10 vereadores dava. Ele chega comigo, prefeito, não ajuda a gente, prefeito, eu às vezes ajudo do meu dinheiro, eu dou 500 para um, eu dou 3 mil para outro, mas é do meu dinheiro, não é dinheiro do povo não, gente. Chico Doido voltou a dizer nas entrelinhas que já pensou por 2 vezes em renunciar ao mandato. Porque às vezes a gente está fazendo as coisas, gente, e uma parte não reconhece, não quer que o Iranduba melhore. E avisou. Já deu vontade de chutar o balde. Agora eu vou dizer uma coisa, quando eu chutar o balde é muita gente melada. Se caboclo pensa que Chico Doido é burro, idiota, não é não. Francisco Gomes também desqualificou as denúncias protocoladas na Câmara Municipal no início desta semana pelo empresário conhecido como Luizinho Félix e pelo acadêmico de direito Pedro Cunha, que pedem o afastamento do prefeito. Os dois foram aliados de Chico Doido na campanha de 2016 e agora o acusam de praticar infrações político-administrativas. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. O que chama a atenção nas palavras do prefeito é de que se ele chutar o balde, muita gente vai se melar. O Jornal da Manhã interage com seus ouvintes. Carlos Prestes, Amanda Maia, Silvia Jacaúna, Deise Seabra, Leia Brito, Graziela Paulaim e Elimar Queiroz, todos funcionários da Toyolex, acordam cedo para acompanhar o nosso jornal. Se você ouve o Jornal da Manhã e quer interagir com a gente, é só se comunicar. José Alberto Zegdeg tem informações desde Manacapuru. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes da Difusora e todos aqueles que nos ouvem à distância, né, através aí dos meios de comunicação da Rádio Difusora do Amazonas, né? Muito bem, Paulo Guerra.
Na tentativa de facilitar a vida do homem do interior, a Prefeitura de Manacapuru entregou na manhã de ontem vários triciclos do tipo motocargo aos agricultores das comunidades do Marrecão, Nova Esperança e Divino Espírito Santo, na zona rural do município. Os veículos com tração dupla, carrocerias e marcha ré terão a função de transportar a produção do local da colheita até o ponto de embarque, já que com a chegada da seca, as dificuldades aumentam e a distância se torna um grande problema para os agricultores. Ao receberem os triciclos, os agricultores disseram que os veículos chegaram em boa hora, pois na época da cheia, os barcos aportam bem próximo das casas. Já na seca, é preciso carregar nas costas os produtos até a margem do rio. A aquisição dos veículos é uma parceria da Prefeitura, IDAN, CEPRO e Banco do Povo. E lá pelas bandas de Anamã, o prefeito Raimundo Chicó e seu vice Antônio Coelho, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, intensificam os trabalhos nas obras de pavimentação das ruas da cidade, em especial no entorno do Santuário São Francisco, em preparação para os festejos de aniversário da cidade, que acontece nos dias 8 e 9 de setembro, e o grande festejo do padroeiro do município, São Francisco de Assis, festa que inicia no dia 24 de setembro e vai até o dia 4 de outubro. A expectativa é de receber 10 mil visitantes nos dois eventos. Além dos trabalhos de pavimentação, o prefeito Raimundo Chicó, seu vice Antônio Coelho e os vereadores Ocino Martins e Ivo Nazaré, em cerimônia simples, entregaram uma Kombi à presidência do Conselho Tutelar e uma ambulância nova ao hospital do município. Raimundo Chicó disse que mesmo com toda a dificuldade, os recursos da prefeitura estão sendo aplicados dentro do município e os veículos adquiridos com recursos próprios chegam para facilitar a vida do povo anamaense. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg-Deg. 6:08 em Manaus. O juiz federal substituto Irã Armênio Xavier Pereira condenou o município de São Gabriel da Cachoeira a adotar providências necessárias para cessar a poluição do Rio Negro em frente ao município por meio de ações de identificação e lacre de ligações clandestinas de esgoto, inclusive no sistema de dragagem ou de drenagem pluvial, com a autuação dos infratores. A decisão prevê multa de até R$200 mil. Na sentença, o magistrado determina ainda que o réu implante, execute e mantenha em funcionamento o sistema público de tratamento de esgotos sanitários para a cidade. Para tanto, o município de São Gabriel da Cachoeira deve apresentar projeto ao IPAAN com cronograma para a execução de cada etapa no prazo de 180 dias. Essa medida cabe a outros municípios do estado. A Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil realiza nesta quinta-feira o seminário sobre feminicídio aqui em Manaus. O objetivo é debater sobre causas, efeitos e prevenções. O evento terá palestras A Superação da Violência, Ressignificando a Vida, com a psicóloga Lorena Benayon. O protagonismo feminino e o enfrentamento ao feminicídio com a advogada e presidente da Comissão da Mulher, advogada Maria Cláudia Barbosa, feminicídio e políticas públicas com a secretária executiva de políticas para mulheres, Kate Bentes, e o feminicídio e o Tribunal de Júri com o promotor de justiça, Edinaldo Medeiros. A 11ª edição da Feira Agropecuária do município do Careiro Castanho, distante 102 quilômetros de Manaus, acontece nos dias 7, 8 e 9 de setembro. Conhecido como Agropec, o evento anual tem o intuito de movimentar o agronegócio do município. Muita gente vai atravessar. Atrações nacionais com o grupo Raça Negra e a cantora Joelma devem se apresentar nesta feira. O evento já acontece desde o ano de 2005. O governador Davi Almeida entregou ontem veículos e materiais permanentes como computadores e ventiladores a 13 instituições da capital e do interior que atuam em projetos de atenção a idosos, crianças e adolescentes nos segmentos de saúde, setor primário e pessoa com deficiência. Ao todo foi repassado R$1,7 milhão para as organizações da sociedade civil por meio do Fundo de Promoção Social FPS. O governador também destacou que deve visitar nesta semana obras de infraestrutura que estão em andamento no interior do estado. O Ministério Público Federal no Amazonas obteve na justiça a condenação do ex-prefeito Milton Alves Vilar e do ex-tesoureiro Carlos Davi Rebouças de Oliveira da Prefeitura do Careiro por improbidade administrativa. Vilar não fez a apresentação de contas da utilização de recursos federais repassados a fundos assistenciais do município e também
não deu conhecimento do destino final do dinheiro. Em comum acordo, o ex-prefeito e o ex-tesoureiro desviaram mais de R$274 mil repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social durante a gestão do então prefeito em 2008. O dinheiro era destinado à proteção de famílias em estado de vulnerabilidade social, como vítimas de maus tratos, de abusos sexuais e dependentes químicos. Na sentença, o juiz considerou suficientes os indícios apontados pelo Ministério Público Federal no Amazonas pela intenção dos culpados em utilizar em benefício próprio o valor desviado. 6h11. Depois de ser avaliada como a capital brasileira que mais cumpriu a lei de responsabilidade fiscal em 2016, segundo a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Manaus foi considerada como exemplo a ser seguido pelos demais municípios do Amazonas no que se refere à questão da transparência. O reconhecimento à gestão municipal foi feito pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas nesta terça-feira em visita do prefeito Arthur Virgílio Neto ao conselheiro presidente Ari Jorge Moutinho Júnior. Segundo Arthur, desde 2013 a Prefeitura de Manaus deu início ao processo de modernização da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, que tem possibilitado avanços significativos da administração com a redução de gastos e a ampliação da capacidade de investimentos, além do acesso mais preciso e transparente aos dados financeiros. O equilíbrio fiscal, ele é feito para gerar recursos saudáveis para o investimento. Ele é feito para dar sustentabilidade aos governos. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela foi uma grande medida adotada no governo do presidente Fernando Henrique, com a incompreensão de muitos setores políticos na época, mas hoje em dia todo mundo percebendo que ela é o limite, ou seja, eu sempre digo, eu faço qualquer coisa desde que eu não me coloque frontalmente contra a lei de responsabilidade fiscal. Eu tenho muito cuidado com isso. Então, isso que faz a gente ter como pagar funcionário em dia, como pagar 13º em dia, como fazer o que a gente tem feito com recursos muito próprios, que são escassos, de investimentos em infraestrutura, em saúde, educação, é o equilíbrio fiscal. Então, para mim, a base de tudo está no equilíbrio fiscal, em você ter a capacidade de controlar as suas contas e de poder ter saúde para ter um saldo que você provoca com austeridade, um saldo para investimento na cidade. Para o presidente da Corte de Contas, Ari Jorge Moutinho, as boas práticas da capital amazonense e do portal da Transparência Municipal devem ser seguidas pelos municípios do interior do Amazonas. Eu entendo que as prefeituras do interior têm que cada vez mais se modernizarem, têm que se integrarem, e eu gostaria de pedir que o data center, que foi adquirido através de empréstimo do governo federal, convide e abra para as prefeituras do interior, porque foi uma modernização muito grande e que, na devida proporção do tamanho de cada município do interior, eles tentem fazer pequenas unidades daquela. E eu entendo que aquilo é um modelo a ser seguido pelos nossos municípios do interior. Entendo a dificuldade, entendo a distância, entendo que nós temos um estado continental, mas o que a Prefeitura de Manaus, a Secretaria de Fazenda do município conseguiu na gestão passada, nessa reeleição, eu entendo que avançou bastante nessa modernização e os prefeitos do interior deveriam visitar e compartilhar com esses avanços. 6h14 em Manaus. Na sessão desta terça-feira da Assembleia Legislativa do Estado, os deputados estaduais se colocaram à disposição do governador eleito, Amazônio Mendes, para realizar as reformas que o Estado precisa para retomar a sua economia e a geração de empregos. Mais informações com o repórter Felipe Augusto. No primeiro dia de sessão plenária após eleição suplementar no Amazonas, parte dos deputados estaduais se colocaram à disposição do governo e apresentaram demandas. O deputado Josué Neto, do PSD, pediu que ações para melhorar os serviços de saúde, segurança e educação sejam prioridades. Em nome do povo do Amazonas, eu quero desejar a esse governo um governo que seja voltado para as causas públicas, voltado e centrado nas necessidades da população, principalmente porque a gente sabe, na capital, nos hospitais públicos do interior do Amazonas, nos municípios, da questão da segurança, na educação, que a gente tem que sempre estar melhorando, e graças a Deus o Amazonas tem melhorado nesse aspecto. Hoje muito pouco se fala em educação, porque a gente melhorou bastante, mas na área da segurança e na área da saúde, a gente precisa muito melhorar.
O deputado Bosco Saraiva, do PSDB, que foi eleito vice-governador e deixará a Assembleia Legislativa nos próximos dias para assumir o executivo junto com Amazonino Mendes, agradeceu o apoio e parceria dos deputados. Temos tudo a construir para esse curto mandato que o doutor Amazonino irá dirigir o nosso estado, com a força com a minha ajuda, sem dúvida nenhuma, nós iremos preparar muita coisa boa para o estado do Amazonas. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. 6h16. O Ministério Público de Contas, através do Procurador-Geral de Contas Carlos Alberto Souza de Almeida, requereu do Tribunal de Contas do Estado que o governador interino Davi Almeida e todo o seu secretariado suspendam operações financeiro-orçamentárias que não se conformem nos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e nas vedações da Lei de Eleições para o período de fim de mandato e que reflitam na gestão do governador eleito. Além de pedir a suspensão de operações, o procurador solicitou que o Estado se abstenha de novos processos licitatórios. O julgamento da representação acontecerá nesta quarta-feira no pleno do TCE. O governador Davi Almeida, por meio de técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado, terão 30 minutos na sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado hoje para explicar tecnicamente sobre as finanças da administração estadual. O tempo foi concedido pelo conselheiro presidente do TCE, Arias Moutinho Júnior, na manhã desta terça-feira, após uma visita do chefe do Poder Executivo à Corte de Contas. Acompanhado de 9 deputados estaduais aliados, o governador foi esclarecer questionamentos feitos pelo governador Amazonino Mendes no dia anterior à presidência do TCE. Na ocasião, o Amazonino Mendes afirmou que Davi Almeida estaria realizando pagamentos desnecessários e agindo fora da interinidade. Ao conversar com a imprensa, o governador Davi Almeida informou que veio ao TCE prestar esclarecimentos e, além de falar sobre a arrecadação, saldos do Estado e dos números, afirmou que iria disponibilizar na internet o saldo de todas as contas do Estado no Bradesco, no BASA, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil. Segundo o governador, o Estado tem hoje em caixa mais de R$1 bilhão. 2 dias após o resultado nas urnas indicar Amazonino Mendes do PDT como governador tampão no Amazonas e Bosco Saraiva do PSDB como vice, o Diretório Nacional do Podemos entrou com uma petição no Supremo Tribunal Federal ontem, direcionado ao relator Ricardo Lewandowski para barrar a diplomação dos candidatos eleitos. O pedido vai compor a ação declaratória de inconstitucionalidade impetrada pelos advogados Carlos Barreto, André Almeida e Eduardo Bonates na semana passada, antes do segundo turno da eleição suplementar. Nesse pedido, o partido pede a suspensão da eleição direta e define a eleição indireta como solução para escolher o novo governador do Amazonas. A ação ainda não foi apreciada pelo ministro Ricardo Lewandowski. De acordo com o advogado Carlos Barreto, o novo pedido é baseado na falta de decisão sobre essa primeira ação. O Podemos solicita que a diplomação de Amazonino Mendes e Bosco Saraiva, que está prevista para ocorrer no próximo dia 2 de outubro, seja suspensa pela Justiça até que o relator tome uma decisão sobre a ação impetrada anteriormente ao pleito que ocorreu no último domingo. E se isso acontecer, e o relator tome uma decisão sobre a ação impetrada anteriormente ao pleito que ocorreu no último domingo, isso seria, sem dúvida alguma, um fato inédito no Brasil. Amazonino Mendes foi eleito governador com 783.933 votos, 59,21%, contra 539.318 votos, 40,79% do senador Eduardo Braga do PMDB. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, no total foram 70.441, 4,06% de votos brancos, 342.280, ou 19,73% de votos nulos, 603.914, ou 25,82% de abstenções, somando 1.016.635 votos, ou 49,61% do total. Os advogados ainda questionam o resultado final da eleição que elegeu Amazonino Mendes. Segundo eles, os magistrados devem analisar que boa parte da população do Amazonas se absteve dos votos e decidiu não votar em nenhum dos candidatos. Decisão favorável ao Podemos causaria situação inédita no Brasil, com a justiça ignorando uma eleição direta com escolha livre do povo, determinando que o novo governador seja escolhido pelos deputados. Essa judicialização já era aguardada. Polícia. Alberto Peregrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Começando a falar das ocorrências vindas do pronto-socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito. Esse acidente ocorreu na Avenida dos Oitis, no Distrito Industrial 2. Era pouca da noite de ontem, por volta de 19 horas, quando 3 carros se envolveram no acidente na Avenida dos Oitis. Uma S10, um Gol e um outro Gol. 3 carros se envolveram nesse acidente. Na ocasião, 3 pessoas ficaram feridas. A mais grave foi levada ao pronto-socorro 28 de agosto. Os outros 2 levados ao pronto-socorro Platão Araújo. Ainda bem, graças a Deus, Paulo Guerra, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, que as vítimas não correm risco de morte. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, teve um plantão assim. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, levou facadas pelo corpo. Um homem também deu entrada vítima de pauladas. Uma pessoa deu entrada vítima de esganadura. Esse homem havia roubado uma botija de gás de um homem conhecido como Coveiro. Rapaz, o Coveiro descobriu quem foi que roubou a botija dele. Revoltado, após ficar 2 dias cozinhando no fogareiro, o Coveiro pegou o ladrão da botija e deu-lhe uma pisa e deu-lhe uma esganada nesse rapaz. Meu irmão, não foi fácil. Quase o ladrão da botija vai pro saco. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Na fuga, o Coveiro rapidamente saiu do local, atropelando 2 patos de uma vizinha que também ficou revoltada. O matador de pato, o Coveiro, lá do bairro Subir dos Palmares. O Coveiro é todo grandão, rapaz. Quando ele pegou o ladrão da botija, deu-lhe uma pisa. O Coveiro andava só cavão de tanto cozinhar no fogareiro após ter sua botija roubada. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, conforme nós já destacamos nesta edição, que a Escola Estadual Antônio da Encarnação Filho, no bairro da Vila da Prata, ontem 2 bandidos entraram nessa escola disfarçados de alunos novatos. Eles entraram normalmente, esperaram todas as turmas irem para suas respectivas salas. De repente, eles resolveram agir. Entraram numa sala do 3º ano, anunciaram um assalto. Eles estavam armados com uma pistola de grosso calibre. Aliás, cada um com uma pistola. Levaram aproximadamente 20 celulares do professor e dos alunos. Os alunos foram até o 19º DIP fazer a ocorrência, fazer um boletim, mas como eles não estavam de posse da nota fiscal do celular, não quiseram fazer o boletim de ocorrência para os alunos. Foram 20 celulares roubados, mas não teve boletim de ocorrência porque nenhum deles tinha a nota fiscal de celular. Agora o cara tem que andar com a nota fiscal pendurada, quando for roubado tem que levar a nota fiscal. O negócio tá fácil não, meu irmão. É fácil para bandido, para o cidadão o negócio é complicado. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia militar agindo aí na noite e madrugada. Secretaria de Segurança continua trabalhando, tirando aí bandidos de circulação. E ontem não foi diferente. Um dos casos que chamou a atenção, Paulo Guerra, foi uma mulher que procurou a delegacia do menor de atos infracionais para denunciar o próprio filho, um jovem de 14 anos de idade, e segundo ela, o roubava praticamente todos os dias. Ele roubava dinheiro, roubava objetos, roubava tudo que tinha dentro de casa. Ela não aguentando mais, procurou a delegacia para que apreendessem o próprio filho menor de 14 anos de idade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas.
E atenção! E atenção! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, conforme já foi destacado nessa edição, em mais uma brilhante manchete, uma mulher foi gravemente baleada no ramal do Brasileirinho na última quinta-feira. Você lembra, ouvinte, que nós noticiávamos aqui que 2 pessoas foram mortas em um balneário, no balneário do Pará. O proprietário do balneário foi morto na hora, foi executado com 4 tiros na cabeça. Um homem que não tinha nada a ver com a situação, estava entregando o carvão lá no balneário e foi também assassinado. A mulher do dono do balneário, que estava na cozinha, também foi baleada com um tiro na cabeça. Desde então ela estava internada no pronto-socorro João Lúcio e à noite de ontem, infelizmente, ela veio a óbito aí por volta das 19h30. E atenção, morte no Hotel Ipanema. O Hotel Ipanema, localizado no centro da cidade. Aqueles também que vendem os períodos de R$10 para quem quer passar 2 horas, quem quer passar 3 horas, 20, por aí vai. Lá no Hotel Ipanema, usa-se muito aí para encontros clandestinos de casais. E ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, os homens, os funcionários desse hotel desconfiaram de um cliente, de um hóspede, que havia ocupado uma suíte aproximadamente 24 horas e desde então não havia feito nenhum contato com a recepção, nem tampouco foi visto saindo do hotel. Os funcionários desconfiaram, bateram na porta e ele não abriu. Daí os funcionários resolveram arrombar a porta e se depararam com a triste cena, a janela aberta e o homem já tinha se jogado, já tinha cometido suicídio lá do local. Ele alugou essa suíte e acabou se jogando aí, cometendo suicídio. Tudo aconteceu no Hotel Ipanema, um hotel que não tem nenhuma estrela, um hotel de tempo nublado, onde não aparece nenhuma estrela no Hotel Ipanema. A sua suíte mais luxuosa tem um ventilador, uma cama e uma garrafa PET cheia d'água para o asseio. Isso fica lá no Hotel Ipanema, na rua Quintino Bocaiúva, no centro da cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 76 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite madrugada. E um desses exames de corpo de delito, Paulo Guerra. Um homem que teve suas partes íntimas queimadas. E tudo aconteceu assim. Um casal vinha brigando bastante. A mulher desconfiava que seu marido tinha uma namorada e resolveu vasculhar a bolsa dele, uma pasta que ele usava com documentos do trabalho que ele pratica na cidade. Ele usa uma pasta. Ela resolveu vasculhar e encontrou uma foto de uma loira misteriosa, até que ela, olhando direitinho, descobriu que era uma ex-namorada do homem com quem ela havia casado, uma ex-namorada de quando ele era solteiro ainda. Ela não gostou, ficou revoltada. O homem, quando estava dormindo, ela esquentou uma água e ainda bem que ela não deixou a água ferver e jogou nas partes íntimas do seu marido. Paulo Guerra, ele teve queimaduras leves, não procurou nenhum pronto-socorro, mas a polícia ficou sabendo do caso. Ele resolveu aí se tratar com a medicina alternativa. Ele já está em suas partes íntimas com baba de quiabo e pasta de dente, ou seja, creme dental e baba do quiabo, que é uma beleza para queimadura. Paulo Guerra. Os números das loterias. A dupla Sena acumulou nas 2 faixas. Na primeira faixa, as dezenas sorteadas no concurso 1687, 01, 02, 17, 30, 36 e 45. Segundo sorteio, 01, 07, 12, 13, 20 e 42. A quina saiu para 2 apostas, uma de Mauá e outra de Mococa, lá em São Paulo. As dezenas sorteadas no concurso 4.468 foram 13, 17, 49, 50 e 63.
Time Mania, time do coração, União São João, concurso 1706, prêmio acumulado. Dezenas sorteadas 04, 50, 57, 67, 73, 76 e 78. A Lotomania de um concurso 1972 também acumulou. As dezenas sorteadas foram 06, 16, 17, 25, 29, 30, 35, 39, 52, 56, 69, 71, 73, 79, 87, 90, 91, 94, 95 e 98. 6 horas e 37 minutos. Esportes. Manaus vai receber nesse final de semana 2 treinos da Seleção Brasileira de Futebol em preparação para a 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo na Rússia em 2018. No sábado, dia 12, a preparação será aberta ao público, inicia às 16 horas na Arena da Amazônia, sendo que os portões estarão abertos a partir das 14 horas. Aqueles que desejarem ver de perto os comandados de Tite terão que fazer a troca do ingresso por 1 quilo de alimento não perecível a partir desta quinta-feira, amanhã, na bilheteria do ginásio poliesportivo do Amazonas, Lores Cordovil, de 10 às 18 horas. Será possível a troca de até 5 ingressos por pessoa. Em negociação com a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, foi acordado com a Confederação Brasileira de Futebol um treino aberto para 35 mil pessoas. Os jogos de hoje pela Primeira Liga. 19h30, jogo Internacional e Atlético Mineiro. Na mesma hora, Londrina e Fluminense. Às 21h45, Cruzeiro e Grêmio. E ainda Flamengo e Paraná. Morreu nesta terça-feira na cidade de Perpignan, na França, a campeã mundial peso pluma da Federação Mundial de Boxe, Angélique Donchemin. A boxeadora de 26 anos estava internada depois que sofreu um infarto durante o treinamento. Após a internação, Angélique teve uma embolia pulmonar que a levou à morte. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal finalizou o depósito do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Em nota divulgada ontem, o banco informou que a operação do crédito dos valores nas contas dos trabalhadores foi concluída antes do prazo definido em lei, que é 31 de agosto. Com o resultado de lucro de 14,5 bilhões de reais do FGTS no ano passado, foram distribuídos 7,28 bilhões, ou seja, 50% do total, a cerca de 88 milhões de trabalhadores. O cálculo do índice de distribuição do fundo foi feito com base em 50% do lucro líquido do exercício anterior, 7,28 bilhões, dividido pelo saldo total das 245,7 milhões de contas, 375 bilhões de reais. Após 13 anos liderando as ações pela paz no Haiti, os militares brasileiros encerram nesta semana sua atuação no país, que enfrentou terremotos, furacões e graves crises sociais e políticas. Até 15 de outubro, a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, a MINUSTAH, chegará ao fim e o Haiti contará apenas com operações de segurança menores. O Harvey chegou como furacão categoria 4, mas agora é tempestade tropical. A tempestade é sem precedentes e pode recuperar força. Há pelo menos 11 mortos, segundo as autoridades locais. Chuva continua. A situação é crítica na região de barragens em Houston. O presidente Trump está em Corpus Christi, no Texas. José Domingo Arias, ex-candidato à presidência do Panamá pelo partido do ex-presidente Ricardo Martinelli, foi detido provisoriamente ontem para que declare sobre a suposta entrega de dinheiro da construtora Odebrecht para sua campanha política, informou sua defesa. Arias foi detido no Aeroporto Internacional de Tocumen quando tentava viajar sem notificar o Ministério Público, que o está investigando por supostamente receber dinheiro da Odebrecht. A Coreia do Norte informou que o míssil que sobrevoou o Japão ontem foi do tipo Hwasong-12 e que Kim Jong-un liderou o lançamento para conter os exercícios militares conjuntos de Estados Unidos e Coreia do Sul, informou a agência oficial norte-coreana de notícias KCNA. O atual foguete balístico lançado em exercício como uma guerra real é o primeiro passo da operação militar da KPA, Forças Armadas Norte-Coreanas no Pacífico, e um prelúdio significativo para conter o Andy-Sikin, segundo a KCNA. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não haverá trégua para o governo de Pyongyang e que todas as opções estão sobre a mesa. A mensagem da Coreia do Norte sinalizou seu desprezo aos países vizinhos e às Nações Unidas com um comportamento internacional inaceitável, também afirmou Trump. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal o acordo de delação premiada do empresário e doleiro
Lúcio Funaro, que está preso há mais de um ano no complexo penitenciário de Papuda, no Distrito Federal. Para terem validade, os depoimentos precisam ser homologados pelo ministro Edson Fachin. Funaro é testemunha-chave em processos que envolvem o deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, e os ex-ministros Henrique Eduardo Alves e Gedel Vieira Lima. A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro e procuradores regionais da República da Segunda Região que atuam no caso em segunda instância encaminharam ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ofício que traz novas evidências da proximidade de relação entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o empresário Jacob Barata Filho. As evidências, segundo o Ministério Público Federal, indicam a compra de flores enviada para Gilmar e sua mulher pelo empresário de Jacob Barata Filho. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério Público Federal, na análise de e-mails de Barata Filho autorizada pela 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, no curso da Operação Ponto Final, foi localizada a mensagem com a confirmação de pedido de entrega de flores ao casal Guiomar e Gilmar, no mesmo endereço que consta no aparelho celular do empresário, como sendo de Guiomar Mendes, esposa do ministro. O pedido de envio das flores foi realizado em 23 de novembro de 2015. O processo da Procuradoria-Geral da República que questiona a isenção, suspeição e impedimento do ministro Gilmar Mendes para tratar do caso Jacob Barata Filho deverá ser analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em outubro. A dúvida é se a análise do caso será feita em reunião aberta ou secreta. Pelo regimento seria em sessão secreta, mas a Constituição de 88 pode ter mudado isso. O presidente da República em exercício, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou ontem que editará hoje a nova medida provisória do Refis, desde que haja um acordo entre o governo e o Congresso sobre o prazo de adesão. Pela regra vigente, o prazo para aderir ao programa de renegociação de dívida de pessoas físicas e jurídicas com a União termina nesta quinta-feira, mas o governo já decidiu estender a data limite. Agora, Executivo e Legislativo discutirão sobre até quando o Refis será prorrogado. O presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, encerrou a sessão conjunta do Senado e Câmara dos Deputados após a votação de 8 vetos presidenciais, sendo que apenas um foi derrubado pelos parlamentares. A votação dos vetos restantes ficou para hoje por falta de quórum, pois o plenário começou a se esvaziar após 10 horas de sessão e de muita confusão. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou no fim da noite desta terça-feira o projeto enviado pelo governo que prevê déficit de 159 bilhões de reais nas contas publicadas deste ano e no ano que vem. O objetivo do governo é aprovar a revisão das metas fiscais até esta quinta-feira, quando a equipe econômica enviará ao Poder Legislativo o Orçamento da União de 2018. Se as novas metas não forem aprovadas até lá, o governo terá de enviar uma proposta de orçamento com as previsões de receitas e despesas desatualizadas. Desde ontem, especialistas de toda a Amazônia que atuam na prevenção e mitigação dos estragos causados por fenômenos naturais previsíveis, como tempestades, inundações, secas e outros fenômenos climáticos, passam a contar com uma nova fonte de informações sobre as condições hidrometeorológicas e níveis dos rios que cortam toda a região. Desenvolvido pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o CENSIPAM, do Ministério da Defesa, o chamado Sistema Integrado de Monitoramento e Alerta Hidrometeorológico, o CIPAM Hidro, reunirá em uma única página acessível a partir do site do CENSIPAM informações como o nível dos rios e dos reservatórios de água das usinas hidrelétricas em funcionamento na Amazônia. O site também disponibilizados sobre o volume de chuva nas diversas bacias hidrográficas, descargas atmosféricas, formação de nuvens e alagamentos e inundações. A possibilidade de checar as informações em tempo real beneficiará principalmente as defesas civis dos 3 níveis da administração pública, federal, estadual e municipal, que poderão adotar as providências necessárias e alertar a população e outros órgãos do governo sempre que houver uma ameaça. De acordo com o gerente do CENSIPAM, Rogério Guedes, o projeto completo custou 250 mil do orçamento do próprio centro e levou 3 anos para ser concluído. O Brasil tem 207.660.929 habitantes, segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgado ainda há pouco no Diário Oficial da União. A data de referência para o levantamento é 1º de julho. Em 2016, a população do país era estimada em pouco mais de 206 milhões. O crescimento de 2016 para 2017 foi de 0,79%. São Paulo é o estado mais populoso, com 45
35.094.866 habitantes, seguido de Minas Gerais, com 21.119.536, e Rio de Janeiro, com 16.718.956 habitantes. O estado com a menor população é Roraima, que tem 522.636 habitantes. O Amazonas tem hoje 4.063.614 habitantes. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Com prazo apertado para aprovar a meta fiscal, o governo enfrenta a resistência. A Folha de São Paulo. O governo vai publicar medida estendendo o prazo de adesão ao refis. O Estado de São Paulo. O governo perde no único mês 6 bilhões de reais de receita e crise fiscal se agrava. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. 88 milhões de brasileiros receberão lucro do FGTS até 31 de agosto. Valor econômico. Sem quórum, acaba a sessão do Congresso que analisa vetos presidenciais. Estado de Minas. Tribunal de Justiça de Minas paga acima do teto para 98% dos juízes. No Recife, Jornal do Comércio. Presidente do Senado convoca a sessão conjunta para apreciar a meta fiscal nesta quarta. Fortaleza, Diário do Nordeste. Proposta que autoriza a venda de bebida alcoólica em estádios do Ceará avança na Assembleia. Porto Alegre, 0 hora. Procuradoria-Geral da República envia ao STF delação de Lúcio Funaro. Brasil Econômico. Déficit primário de julho tem pior resultado em 21 anos de Tesouro Nacional. As edições impressas locais, a começar pelo Jornal do Comércio. Zona Franca de Manaus precisa ser mais visível. A crítica. CNH Digital disponível no sistema Android. Em tempo. Corrida compartilhada. Taxistas desafiam Uber. Agora. Cowboy é assassinado em frente ao bar. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Felipe Augusto, José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Peregrini. A operação de rádio de Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nota de falecimento. A família Queiroz e o senhor Yandelei Mendes Queiroz informam o falecimento do senhor Pedro Queiroz, que está sendo velado na funerária São Francisco, ao lado do Terminal 12, no bairro de Cachoeirinha, de onde sairá para sepultamento às 16 horas de hoje no cemitério de São João Batista. Noticiamos com pesar o falecimento do senhor Pedro Queiroz.